Eu estive a testar, buscar o meu caderno nos apontamentos, para parecer importante. Ninguém vê que o caderno é de Dragon Ball, se foda. Canetinha. Quais são os teus problemas? Hã? Anda para o dá sub, que os teus problemas passam. Eu vou tirar aqui. Assim, só vês a minha cara, foda-se. Consultório de overclock. É aqui. Não é? O que é que te dói? Estás apressado de Vicor. Testei diferentes stress tests em Ryzen 3000. No caso, o 13700X. Para ver qual deles vai aquecer mais o CPU para quem quiser ver os limites do dissipador que tem com o processador. Lembrando que o objetivo é teste de temperatura, não para ver qual é melhor para testar a estabilidade. São coisas diferentes. Podem ou não coincidir, mas têm que ser encaradas como coisas diferentes. E é que eu testei o AIDA com as opções todas marcadas de CPU, incluindo FPU e memória. Utilizei o Prime no modo Blend, que é o pré-definido quando abrem, e o Prime em Small FFTs. E utilizei o Cinebench em loop. Vocês escolhem, metem lá uns segundos. Eu meti tipo 1000 segundos. E utilizei o CPU-Z, que eu acho que ninguém utiliza, mas é uma cena boa para CPU-Z. O que é que eu não usei? O OCCT, porque eu acho que já ninguém quer saber dele. Eu usei muitas vezes em Intel, OCCT. Morreu e eu até me esqueço que ele existe, mas olha, desta vez não utilizei. No outro teste utilizei. E não utilizei o Intel Burn Test, que eu ia utilizar. O Intel Burn Test, da última vez que eu testei, conseguiu aquecer mais que Prime Small FFTs. Eu sei que o Prime vocês conseguem personalizar ali, para além daquelas pré-definições, mas eu não quis complicar muito o botão Small FFTs. O Intel Burn Test em Extreme Mode. Qual é o problema do Intel Burn Test em Extreme Mode? Que é uma cena que eu uso para mim quando quero validar um overclock. Faço outros testes, mas o Intel Burn Test é um deles que eu faço sempre. Porque no caso do processador em automático, que eu testei com processador em automático e com processador num clock fixo, e aí é que está a cena interessante, o Intel Burn Test, quando metes no Extreme Mode, que é agressivo para caralho, durante alguns momentos o programa que tu tenhas aberto para fazer, basicamente o PC todo, ele fica freeze. Ele fica lock ali, não mexe. Então tu não vês qual é a variação que está a acontecer em tempo real dos clocks. E eu queria ter isso. Eu já sei que o Intel Burn Test vai ser um bocadinho mais quente. No entanto, não faz muita diferença porque os resultados que estão aqui já são bizarros o suficiente. Para mim não, porque eu já conhecia isto de gingeira. Então nós, com um processador em automático, AIDA 64, com aquelas opções marcadas, a temperatura máxima com Liquid Freezer 2, com o water cooler de 240 Liquid Freezer 2. Temperatura máxima 88 graus. A temperatura ambiente flutuou, antes de mais, entre 24.3 e 24.8. Portanto, podem adicionar meio grau para cima ou para baixo em cada um número destes. A temperatura máxima foi 88, sendo que na prática andava quase sempre abaixo dos 80. Na prática andou a maior parte do tempo abaixo dos 80, mas tinha picos e chegou nesses picos aos 88. O clock flutuava ali na casa dos 4.0, dos 4000 a frequência do processador. Um bocadinho acima, um bocadinho abaixo. Não baixava dos 3.9 e não subia dos 4.1. Está aqui apontado. No Prime Blend, a frequência flutuou, tirando uma exceção ou outra, entre os 4150 e os 4175. Ou seja, foi muito constante no modo Blend. Mas a temperatura não passou dos 61. Foi o pico máximo. Sim, a temperatura caiu muito. Passou de 88 do pico para 61. 95 com Blend. O Prime com Small FFTs, a frequência andou entre 3650 e 3725. Caiu de caralho. E a temperatura ficou ali fixa, colou, a que nem subia nem descia. 66 graus. Cinebench em loop, frequência entre 3950 e 4000, mais ou menos ali. Não fugia muito disso. E a temperatura foi 70 graus. CPU-Z, frequência 4025, subia para 4125 e andava por aí, subia e descia. E a temperatura foi 72, foi mais que no Cinebench, mas também a frequência estava acima. Ok? Portanto, nós temos o mais quente, o AIDA 64, que bateu 88, e o mais fresco, que foi o Prime 95 em modo Blend,
clock bateu 61. 27 graus de diferença de um para o outro. E agora vamos ver quando colocamos numa frequência fixa. Que eu coloquei 4.0. Só 4.0? Ah, pois. 4.0. Tudo bem que depois não pus a voltagem manual, mas deixei a motherboard escolher a voltagem. Mas clock fixo, que acho que era 1.2.5 a voltagem. 1.256, qualquer coisa. Porque a 4.1 estava difícil aqui. Não é importante o clock. O importante é quando o clock e a voltagem não varia, qual a diferença entre os stress tests. E nós vemos que o AIDA baixou para os 72 graus. E já não tinha grandes oscilações. 72 graus. Descia de vez em quando para os 71, portanto estava estável. 72 graus, caiu de 88 para 72. O Prime no modo Blend, 55 graus. Passou de 61 para 55, porque aquilo nem bastava bufar que arrefecia o processador. No entanto, quando passamos o Prime 95, é por isso que algumas pessoas dizem não, está estável que eu experimentei no Prime, não sei, ou a temperatura aguenta bem que eu experimentei no Prime. Qual modo? Frequência fixa, quando passamos do modo Blend no Prime para Small FFTs, a temperatura passa de 55 graus, neste caso, para os 88. O mesmo que o AIDA, incluindo teste de memória, tudo à mistura. Passamos de 55 para 88. De salientar a diferença no consumo de energia. No Cinebench que tínhamos, o Small FFTs batia em automático 66 graus, passou para 88. O Cinebench batia 70 graus, ficou a 69. Ficou a mesma coisa. Até porque a frequência é mais ou menos a mesma. Ele ficava entre 39,50 e 4.7, portanto, bate certo. O CPU-Z, a gente sabe que é um stress test que não estressa quase nada em temperaturas. 65 graus. Sendo que 65, ele teve quase sempre a 64, só mesmo no fim daquele tempo que eu tinha pré-estipulado para cada um, é que ele lá subiu para os 65. Ainda assim ele tinha batido 72 graus. Só que o clock estava mais alto. Portanto, não venham dizer que o vosso overclock, você que não é de caneta, é de x-ato. Vocês sabem quem são. Vocês que dizem, olha, tu está a apontar. Que não, eu fiz overclock ao meu Ryzen 3000. Ryzen, fiz overclock, está a 4 ponto qualquer coisa. Não, está bom, que eu testei no Prime. Qual Prime? Vocês estavam escondidos. Podem dizer olá YouTube, se quiserem. O Anjo não está a dizer olá. Ou se é só na RAM, pois, basicamente. Este x-ato tirou-te a monetização do YouTube. O DJ8 mostra as facas e anda aí. Arma branca, é material de unboxing.